Boa noite, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que daremos início à cerimônia de abertura e aula magna do curso de especialização Lato Sensu em atendimento socioeducativo. Quero convidar ao palco para compor a mesa a magnífica reitora da Universidade Estadual do Paraná, a professora doutora Salete Machado Cirino. Uma grande salva de palmas. Ela está como participante remota, a coordenadora da Universidade Virtual do Paraná, a professora doutora Maria Aparecida Cris Knuppel. Quero convidar o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Unespal, o professor doutor Carlos Molena. Uma salva de palmas. Convido para compor a mesa o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor doutor Aldo Nelson Bona. O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, o senhor Santi Roveda. O secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família, o senhor Rogério Carboni. Registramos e agradecemos a presença, ela não pode estar nesse momento, mas eu quero registrar a presença da professora Glória Cristina de Souza Cardoso, representando o corpo docente do curso, o nosso coordenador de gestão do sistema socioeducativo da SEJU, Alexandre da Silva, muito obrigado pela presença, coordenadora da Proteção Social Especial da SEDEF, senhora Paula Calçavara, muito obrigado pela presença, coordenadora do programa Paraná Seguro, SEDEF, a senhora Maiara Almeida de Abreu, muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, hoje é um dia histórico para a socioeducação paranaense. A aula magna do curso de especialização Lato Sensu em medidas socioeducativas marca uma nova fase na proteção e cuidados dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, tanto na modalidade de privação ou restrição de liberdade, quanto nas medidas socioeducativas em meio aberto. Foram destinados R$2 milhões nessa iniciativa, oriundos do programa Paraná Seguro, que tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e execução por meio de parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Universidade Virtual, do Paraná e a Universidade Estadual do Paraná, Unespal. A Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, responsável pelos atendimentos por meio da assistência social às famílias e adolescentes em medida socioeducativa em meio aberta. A Secretaria da Justiça e Cidadania, responsável pela gestão e cuidado dos centros de socioeducação e casas de semiliberdade. Senhoras e senhores, serão mais 750 profissionais que terão em suas carreiras mudanças, reestruturação e, principalmente, aquisição de conhecimento que, com toda certeza, trarão mais crescimento profissional e pessoal. Desde já, agradecemos a presença de todos e, para dar início às falas, para uma breve saudação, eu quero convidar a participação remota a coordenadora da Universidade Virtual do Paraná, a professora doutora Maria Aparecida Cris Knuppel. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Quero saudar aos nossos estudantes que nos acompanham nesse momento pelo canal da UEPR e também os que virão mais tarde de forma remota a assistir, essa aula inaugural. Gostaria imensamente de agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, ao secretário Rogério Carboni, juntamente com o secretário Sandinho Roveta, pela parceria que nos honra muito. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na pessoa do nosso secretário, professor Aldo Nelson Bona, pela confiança e um carinho muito especial à Universidade Estadual do Paraná, sob a liderança da nossa reitora, a professora Salete Machado Cirino, por aceitar conosco esse desafio. E eu gostaria de dizer que hoje celebramos a concretização desse nosso projeto, que começou no final de 2023, uma parceria que vejo assim, que transcende instituições e se fundamenta no nosso desejo de transformar vidas e buscar um futuro melhor para os nossos jovens, como bem falou o nosso cerimonial.
E nesse momento, creio que é importante, né, para os nossos estudantes que nos acompanham, entender, né, esse processo e agradecer. Eu acho que como momento de agradecer, eu gostaria de agradecer imensamente a Maiara Almeida, né, do Paraná Seguro, que nos acompanhou muito nesse processo junto à CEDEF. Se não fosse a Maiara, não teríamos conseguido realizar em tão pouco tempo esse processo e termos aí o início dessas atividades. Queria agradecer também a equipe da Universidade, da Unespar, né, na pessoa do professor Carlos Molenda, pró-reitor, professora Maria Ivete Basniak, e a coordenadora do curso, a professora Keila Piana. Agradeço imensamente, né, de coração, aos docentes dos cursos que atuarão nesse curso, e aos professores mentores pelo compromisso e por aceitarem conosco esse desafio. E, novamente, em especial, aos nossos estudantes que estão, né, junto conosco, buscando desenvolver essas ações conjuntas e interativas entre os docentes do ensino superior da Unespar e vocês que atuam de forma muito especial no atendimento socioeducativo, visando, com certeza, construir práticas plurais em benefício dos nossos adolescentes. Então, tenho certeza que teremos juntos um curso muito bom. Estamos envidando todos os esforços para que isso aconteça e tenho certeza que isso contribuirá cada vez mais com um futuro melhor para os nossos jovens que buscam oportunidades de crescer com dignidade e esperança. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada aí ao apoio das secretarias, né, na constituição desse projeto e quero agradecer também a transmissão, né, nessa rede que nós partilhamos na Universidade Virtual do Paraná, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, pela colaboração nesse processo também. Muito obrigada a todos e sucesso nesse novo curso que estaremos juntos durante este ano de trabalho. Muito obrigada. Tivemos a fala da professora doutora Maria Aparecida Cris Knupel, coordenadora da Universidade Virtual do Paraná. Quero registrar e agradecer a presença da diretora-geral da SEJU, a senhora Rúbia Rossi. Muito obrigado pela sua presença. Quero convidar a palavra o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Unespar, professor Dr. Carlos Molenda. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar os secretários Rogério, Roveda, Aldo, magnífica reitora, professora Salete. Brevemente, agradecer imensamente a oportunidade e a exclusividade de proporcionar para a Unespar esta oportunidade de promover um curso de pós-graduação lato sensu que tem um escopo na proposta que dispensa comentários. Quando eu recebi a proposta, o convite para tramitar o curso de pós-graduação lato sensu, eu não pensei duas vezes, né? Nós aceitamos de imediato e tramitamos rapidamente o projeto, porque nós entendemos a importância da proposta. Temos um recurso substancial investido, então agradeço novamente as secretarias envolvidas, e temos 750, né, alunos matriculados no curso. Considerando o contexto atual, no qual nós temos muita dificuldade hoje de conseguir promover um curso de pós-graduação lato sensu, eu me sinto lisonjeado de dizer que, né, a Unespar hoje conta com um curso de pós-graduação que tem mais de 700 alunos. Quase 800 alunos em um único curso de pós-graduação. Então, pessoal, eu só gostaria mesmo, enquanto pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, de agradecer a oportunidade, dizer que nossa equipe está muito empenhada. Quando nós recebemos o convite, eu precisei escolher uma coordenadora. Bom, serviço social. A professora Keila trabalha com isso. A professora Keila está fazendo um trabalho brilhante, Maria Ivete também nos ajudando muito. Toda a equipe das três secretarias envolvidas. O processo não é simples, né, gente? Foram meses aí de luta. Não posso deixar de agradecer a nossa diretoria de projetos e convênios também, que ajudou bastante, na pessoa da professora Gisele Ratigueri. Mas o mais importante, além da proposta ser muito importante no que se refere à questão social, eu gostaria de dizer que para a Unespar,
vai fomentar a verticalização do ensino superior, fortalecer a formação desses estudantes e, além disso, esta pós-graduação, pessoal, ela atende a uma meta importante do PDI da nossa universidade, que é ampliar a pós-graduação. Então, quando eu me deparei com essa quantidade de estudantes, eu fiquei muito contente. Então, quero saudar os estudantes e os professores envolvidos e dizer que a Unespar fará todo o esforço possível para que seja um curso de excelência. Muito obrigado. Tivemos a fala do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Unespar, professor Dr. Carlos Molena. Com a palavra, a magnífica reitora da Universidade Estadual do Paraná, professora doutora Salete Machado Cirino. Boa noite, professora. Boa noite a todas e a todos. Quero iniciar cumprimentando o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Aldo Nelson Bona. Aqui também o secretário Rogério Carboni, da CBF, e o secretário Santinho Roveda, da CEJU. É uma alegria estar aqui nesse evento com 3 secretários de Estado, né? A mesa aqui, olha a honra que é para a nossa universidade. Quero também estender aqui nossa saudação à professora Cida, que nos acompanha, coordenadora da UVPR, e a nossa equipe carinhosa aqui, até se vocês puderem, também vocês vão falar depois, mas Maria Ivete, quiser levantar um pouquinho. Keila, então a Marivete, ela é a nossa coordenadora geral, né, dessa especialização. Ela é nossa professora do campus de União da Vitória, atua no mestrado, atua também na graduação e é a nossa diretora de projetos e convênios da Prograde. Tem feito um trabalho brilhante, né, então ela vem com todo esse know-how para esse curso. Keila, conforme dito aqui já pelo nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Carlos Molena, é do curso de graduação em serviço social do campus de Paranavaí e vai fazer, então, todo o trabalho de coordenação pedagógica, né, a partir de toda essa formação que ela tem de pesquisa, né, que ela realiza no contexto da pós-graduação. Quero também aqui registrar a presença da nossa chefe de gabinete, a Ivone Secato, e toda a equipe da SET, da CBF, da CEJU, né, que está aqui, e um cumprimento especial aos nossos, estava falando aqui com o secretário, quase 800 estudantes, né, gente, que estão matriculados, que são das 2 secretarias, e servidores municipais também, que vão ter oportunidade de, por meio deste curso, fazer uma formação continuada, ter um curso de especialização, uma pós-graduação lato sensu, né, voltar a dar uma formação para atender os jovens, né, em condição de vulnerabilidade, né, e que a partir dessa formação, com foco numa formação humana, todas as pessoas, todos os estudantes tenham ainda uma condição ainda melhor de trabalhar e de formar esses jovens, né, para a sua integração, reintegração e continuar na sociedade e continuar a sua trajetória aí com novas possibilidades de vida. Então, para a Universidade Estadual do Paraná, nesse momento também queria registrar o nosso agradecimento ao professor Aldo, porque ele sempre nos traz uns desafios. O primeiro que ele trouxe, à época que a gente até ficou meio assustada, né, foi um RESTEC, em Gestão Cultural, para a Secretaria de Estado da Cultura, e que nós estamos na 2ª edição, de tão magnífico que foi o nosso projeto. Aqui estou também com a Dani, né, que é a coordenadora geral de um RESTEC na área de segurança pública, né, que a gente também está com parceria com a Secretaria. Então, a Unespar tem crescido, se fortalecido, ela é a 3ª maior universidade estadual pública do Paraná, está em 6 municípios, com 7 campi, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. E nós temos também a PMG vinculada academicamente à Unespar, que está em São José dos Pinhais. Nós temos mais de 10 mil estudantes e agora vamos chegar em quase 12, né? Porque
Eu não estava contando os estudantes dos vou melhorar meu índice lá, entendeu? E vou ganhar mais dinheiro. Então, mas é muito importante, tá? Esse desafio, secretário, que o senhor traz para nós e que nos possibilita, né, mostrar os talentos que nós temos e fortalecer, a partir da realização desses projetos, novas pesquisas, né, levar para a sociedade novas possibilidades de formação e depois de pensar sobre essa formação. Então, os dois secretários, é uma honra estar aqui com vocês, né, nesta noite, e quero desejar, então, a todos os estudantes que nos acompanhem, que tenham um excelente curso, contem sempre com a Unespar, já viram onde nós temos campo, estamos de portas abertas para vocês e para toda a comunidade. Muito obrigada. Tivemos a fala da magnífica reitora da Universidade Estadual do Paraná, a professora doutora Salete Machado Cirino. Senhoras e senhores, a parceria entre as secretarias de Estado foi fundamental para que chegássemos até aqui. Por isso, neste momento, convido para sua fala o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor doutorado Nelson Bona. Boa noite. Boa noite a todos os que nos acompanham pela transmissão do canal da UVPR, com o apoio da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A saudação especial aos nossos estudantes e aos colegas aqui da mesa, o secretário Rogério Carboni, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, o secretário Santinho Roveda, da Secretaria de Justiça e Cidadania, magnífica reitora da Unespar, professora Salete, ao pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Carlos Molena, e a toda a equipe das secretarias e da Unespar que nos acompanham aqui neste auditório da nossa Escola de Educação em Direitos Humanos, né? Um ambiente propício para fazermos a aula inaugural deste curso. Recentemente estivemos conversando com o diretor aqui desta escola sobre a grande possibilidade de parcerias que temos em fazer várias ações em conjunto e de imediato fazer o lançamento deste curso aqui. Já nos entusiasma a continuar pensando a possibilidade, né, o universo de possibilidades que se descortina com a estrutura das 7 universidades estaduais que o Paraná mantém com os recursos da sociedade paranaense, né, o estado que mais tem universidades estaduais e que pode colocá-las cada vez mais a serviço da sociedade. Eu vou ser muito breve na minha fala, apenas destacar 2 aspectos. O primeiro deles é o fato de estarmos fazendo uma política pública em articulação de 3 secretarias de Estado, né, com a liderança do secretário Rogério Carboni, né, com o financiamento advindo a partir da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, né, articulando outras 2 secretarias de Estado para a execução de uma política pública, que é a política de formação e de capacitação de pessoal. Esta diretriz, né, Carboni e Roveda, atende o que o nosso governador Ratinho Júnior tem nos orientado, que trabalhamos em sinergia em favor do atendimento da população do Estado do Paraná, ajudando a desenvolver o Estado em todas as frentes. E o segundo aspecto que eu quero destacar, de modo bastante breve, é uma das frentes de ajudar o Estado a se desenvolver, que é a frente da capacitação, da formação de pessoas. Todo ser humano, independentemente do nível de formação que ele se encontra, né, deve estar sempre ávido a novas oportunidades de formação. Eu costumo referenciar algumas vezes, até para fazer referência à minha área de formação. Poucos sabem, eu sou da filosofia, e um dos homens considerados mais sábios da antiguidade clássica ocidental, um pensador, Sócrates, não o nosso Sócrates, jogador de futebol, para eu que sou corintiano também, um grande craque, né? Não o Dr. Sócrates, mas o nosso Sócrates, filósofo grego, considerado um dos maiores sábios da antiguidade, quando questionado por que ele achava que as pessoas o consideravam sábio, ele dizia: eu não sei, eu só sei que nada sei, tudo que sei é que nada sei. Essa frase, na verdade, é a demonstração clara de que a pessoa que reconhece a sua própria ignorância
está mais próxima de saber do que aquele que se acha sábio. E, portanto, o reconhecimento de que o ponto de partida para o conhecimento é o reconhecimento da própria ignorância. Ou seja, na medida em que eu reconheço que não sei, eu estou muito próximo de buscar o saber, né? Então, o ponto de partida para o conhecimento é o reconhecimento da própria ignorância. Buscar capacitação é um pouco essa atitude humilde de reconhecer que, por mais que eu seja conhecedor do meu campo de prática profissional, uma capacitação sempre vai agregar mais ao meu trabalho. Quanto mais capacitado eu estiver, melhor eu vou cumprir a minha missão de bem servir ao público. Essa minha fala é a fala de saudação aos nossos mais de 700, quase 800 estudantes do curso. Parabenizá-los por terem buscado esta oportunidade de capacitação, que é uma oportunidade gerada por uma política gerida pela Secretaria do Secretário Carbone, em parceria com a Secretaria do Secretário Santim Roveda, com o apoio, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e das nossas universidades estaduais. É uma oportunidade de formação. Ninguém é obrigado a acessá-la, mas nós tivemos quase 800 pessoas buscando isso, ou seja, quase 800 pessoas que estão praticando o pensamento socrático de dizer: é uma oportunidade de formação e de capacitação, eu vou aproveitar. Quanto mais capacitado eu estiver, melhor condição eu tenho de servir ao público. Um curso de especialização em atendimento socioeducativo, né, o atendimento socioeducativo, não sei, me atrevo a dizer, posso estar errado, na quase totalidade, se não na totalidade, é feito por servidores públicos no Estado. Nos municípios, efetivamente, né, servidores públicos municipais. O nome servidor público já deixa claro qual é a missão: servir ao público. Eu estou mais apto a servir quanto mais qualificado e capacitado eu estiver. Então, parabéns a vocês que escolheram fazer este curso para bem cumprir a missão de servir ao público que se destina à atividade profissional de vocês. Muito obrigado. Obrigado ao Unespar por ter atendido ao nosso convite, ao nosso desafio. Obrigado aos secretários e à equipe das secretarias por terem confiado essa parceria ao Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. Sucesso ao curso, sucesso aos nossos estudantes. Tivemos a fala do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Dr. Aldo Nelson Bona. Convidamos agora o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, o senhor Santim Roveda. Boa noite, secretário. Boa noite, ótima noite, bem prazerosa em estar ao lado dos meus colegas aqui, Rogério Carbone, que faz um trabalho que a gente admira muito, o Aldo Bona, o Rogério Carbone, que no dia de ontem fez o lançamento ao lado do nosso governador, junto com todos os nossos secretários, de 300 novas creches no estado do Paraná. É bom ressaltar isso e falar e repetir e demonstrar que o Paraná não fica somente no que é sua obrigação. Eu que sou muito contra do que dizem de vez em quando sobre agente público, servidor público, político, quem exerce um cargo político, que não faz mais que a obrigação. Acho que é uma grande mentira, né? Porque tem muita gente fazendo muito mais do que a sua obrigação. Eu acho que essa pós-graduação é uma demonstração clara disso, que a gente quer mais, a gente quer aprender mais, a gente quer servir melhor, a gente quer entregar mais para adolescentes, para pessoas que estão em conflito com a lei, em um momento muito complicado, complexo da vida, cheia de hormônio, cheia de possibilidades, mas em um momento que tem uma pausa para refletir, é nossa obrigação, né, do sócio educativo, que a gente ligue uma faísca para que essas pessoas realmente reconectem ao seu caminho de prosperidade. No estado como o Paraná, nós três aqui, o Aldo, eu e o Rogério, estamos com o nosso líder, nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, e como disse o Guto Silva hoje pela manhã até. A gente já acorda pela manhã empolgado, entusiasmado, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, trabalhando incansavelmente, mas cheio de alegria, porque a gente sabe que a gente está fazendo história pelo estado do Paraná, que é o estado que mais cresce, que mais se desenvolve,
que é a melhor educação, que tem uma taxa de desemprego baixa, mas a gente quer que todos participem desse bom momento. Então, se a gente quer que todos participem, a gente não pode deixar ninguém marginalizado ou fora dessa corrente boa que a gente está vivendo, graças a, logicamente, um planejamento estratégico que está sendo bem executado. E dizer para cada um de vocês da minha alegria em estar junto aqui com a magnífica reitora, a nossa professora Salete, agradecer o Jefferson, que está à frente da Escola de Direitos Humanos, agradecer também ao professor Carlos, que está aqui ao meu lado, o Alex, que está junto com a Flávia, à frente da Socioeducação, a Flávia, que vai participar da pós-graduação, a Maiara, agradecer ao Unespar como um todo, dizer que quando eu fui prefeito, a Unespar de União da Vitória, que fica no ponto zero do município, que é uma estrutura com grandes possibilidades, que é onde eu estudei até na escola estadual José de Anchieta, na época, de 1ª a 4ª série. E... Não, vai, eu sou jovem, né? Jovem. Mas foi... E é uma das situações até onde esses dias a gente discutiu, né? Mas quem estudou em escola pública tem menos possibilidade. Discordo, eu estou aqui super orgulhoso de fazer parte da equipe do governador Ratinho Júnior. Tive uma excelente educação estadual, tanto na José de Anchieta, depois na escola Lauro Miller, lá em Nova Vitória. E também a professora Keila, que está aqui, a diretora Viviane, que vai fazer também, né, Vivi? Vai participar da pós, a diretora-geral, a Rúbia, a Maria Ivete, nossa professora, a professora Cida, que está online, o diretor Eduardo Marafon, da Justiça, que está aqui, e o nosso chefe de gabinete, o Danilo Delonzec. Então, e também falar que nesse ponto zero, lá da Unespar, tem uma praça na frente, que era lugar de escuro, triste, de uso de droga, e a gente fez a chamada acupuntura urbana, que eu aprendi com o Jaime Lerner, onde a gente fez uma das praças mais bonitas do estado do Paraná, engrandecendo também com isso, né, a estrutura da Unespar lá em União da Vitória. Então, que a gente se dedique realmente todos juntos, como a gente está aqui, de maneira tão brilhante, né, representando nosso governador, nosso estado do Paraná, para que a gente pense nesses jovens, para que eles venham junto com a gente e vivam um bom momento de um Paraná que está unido e em paz. Porque a gente também quer, muito em breve, um Brasil unido e em paz. Sem politicagem, mas com uma boa política para todos os paranaenses e brasileiros. Muito obrigado. Tivemos a fala do secretário de Estado da Justiça e Cidadania, o senhor Santinho Roveda. Agora com a palavra o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família, o senhor Rogério Carboni. Boa noite, secretário. Boa noite, minha gente. Satisfação imensa. As pessoas que estão aqui ao vivo, nessa sala magnífica, repleta de gente boa, as pessoas que estão online, a professora Salete, professora doutora, magnífica, mas chamo de professora, porque eu acho que é um título mais honroso, né? Professor Carlos, professora Maria Aparecida, o Aldo, sempre parceiro, sempre nos acudindo, nos ajudando, muito obrigado. Parceiraço nosso da CDF, o Santinho, vizinho de prédio também, sempre nos ajudando com parcerias. Quero, em nome da Maiara, que é essa jovem que tirou efetivamente esse projeto, de verdade, merece o aplauso, tirou esse projeto que estava lá definhando, batendo de um lado para o outro, tirou do papel, a nossa gestora, coordenadora do Paraná Seguro, no BID, na nossa secretaria, tirou do papel, são 2 milhões de reais que serão investidos recursos públicos. Claro que o BID faz a antecipação, o Estado do Paraná vai ter que pagar, então são recursos públicos. A Milena, que está aqui, a Paulinha, a Vivi, nossa colega, o Alex, a Rúbia, todos vocês, a Juliana da Comunicação, que está aqui também. Uma satisfação muito grande, gente, né? E um desafio, claro, tem uma possibilidade desses quase 800
meninos e meninas, desses jovens, desses colegas dos municípios e também do estado do Paraná, nessa pós-graduação, no incremento das suas carreiras, né? E ouvi atentamente o secretário Aldo falar do conhecimento. E eu quero confessar, Aldo, sou advogado de formação, tenho aprendido demais. Para mim tem sido assim enriquecedor a vivência desses 2 anos e pouco de governo, porque uma situação totalmente nova para mim. Claro, já tinha feito gestão, já tinha ocupado outros cargos públicos, mas é muito apaixonante você cuidar de pessoas, você ter a oportunidade de fazer essa intervenção benigna, essa intervenção boa. Pelo menos eu acho que é boa, acho que está sendo boa, né? E o Santinho deu o exemplo de você lançar um programa desafiador de 300 creches em 258 municípios e tentar mudar a vida de 13.800 crianças, pelo menos, com capacidade de aumentar. Então, isso é muito importante, o investimento que o governo Ratinho Júnior está fazendo nas crianças e em toda a sociedade. Então, motivo de muita, muita alegria e um desafio, né, para todos nós. Eu estava vendo aqui, pelo briefing que me foi passado, por exemplo, a população da socioeducação tem quase 51% de adolescentes negros. Enquanto isso, a nossa população negra do estado do Paraná chega a 35%, quase 36%. Então, tem um número maior proporcionalmente do que a nossa população. E o papel da SEDEF, dos nossos técnicos, da nossa rede, dos nossos CRAS, dos nossos CREAS, é fazer essa prevenção com esses adolescentes para que não acedam a esse doce convite do envolvimento hormonal, talvez que nem o Santinho falou aqui, mas de ter o conflito com a lei, né? Então, esse papel preventivo que os nossos municípios terão, são vários municípios, mais de 300 municípios que estão participando disso, e também cuidar com as suas famílias. E a gente precisa ter esse entendimento, né? A gente precisa pensar muito bem junto, e essa massa pensante dos nossos técnicos, dos nossos professores que lidam dia a dia. Veja, esse jovem está na semi-liberdade ou está cumprindo a medida socioeducativa, e a partir do momento que ele ganha de volta a liberdade, o que o Estado tem feito por ele, né? Eu tenho falado muito disso aí. As pessoas, o Estado, o poder público, que tem o poder, tem o dever também de dar uma guarida, uma garantia, um apoio, porque senão ele volta para o caminho que é mais fácil, para aquele caminho que é a biqueira de droga ou que é a delinquência, que a gente fica secando o gelo, a gente fica gastando com isso. Então, que essa pós-graduação também enverede por uma sugestão, talvez, de como cuidar dessas pessoas quando elas saem e o conflito com a lei, a pós-medida, né, que são breves, máximo é 3 anos, ou umas 6 meses, a maioria de uma brevidade, claro, mas nós temos que ter, né, Santinho? Eu sei que a tua preocupação é genuína e é muito importante com isso, para que a gente cuide dessas crianças e adolescentes no caso, que estão em conflito com a lei. Então, gente, satisfação, parabenizar o nosso time lá da SEDEF, por ter tirado efetivamente, ele vinha acho que de 2017, eu falei, Maiara, uma missão para você, e a Maiara, nosso time, Paula, Milena e tantos outros que estão lá são muito competentes, e a parceria com as nossas universidades estaduais não poderia ser a melhor. Eu acho que deixar os recursos públicos dentro da nossa estrutura estatal e com a gabarito que tem na nossa universidade, é a parceria perfeita, né, Aldo? É isso que estamos propondo, e a gente foge ou não faz essa parceria só quando efetivamente não é possível, porque a determinação do nosso governador, né, Santinho, Aldo, professores, de fazer sim, varrer para dentro de casa, porque aqui temos quadros excelentíssimos, temos excelências dos nossos professores, dos nossos técnicos, para um curso dessa magnitude. Então, desejar sim resiliência aos quase 800 alunos, colegas nossos da rede de proteção, que permaneçam firmes, que ajudem, se for o caso, mudar e dinamizar
o curso, para que eles permaneçam até o final, que efetivamente se formem e que tenham, assim, agregados esse conhecimento, tendo a doutrina socrática, claro, na sua carreira, na sua vida. Gente, muito obrigado. Nós viemos aqui para bater palmas para eles, né, Santinho, Aldo, professores, porque é fenomenal ter uma gama, uma quantidade de alunos, de colegas que estão acudindo a uma formação dessa maneira. Muito obrigado, gente. Tivemos a fala do secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família, o senhor Rogério Carboni. Agradecemos as falas das autoridades e todos os representantes aqui presentes. Reafirmamos que hoje vivenciamos um momento único e especial para a socioeducação paranaense. Neste momento, senhoras e senhores, desfaça a mesa e peço às autoridades que retornem aos seus lugares. Uma grande salva de palmas. Eu quero convidar para explicar como funcionará o curso. Ela é coordenadora pedagógica do curso de especialização Lato Sensu em atendimento socioeducativo. Quero convidar ao palco a professora doutora Keila Pina Valenzuela. Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar também, né, além dos presentes, os que estão também acompanhando a gente ali pela transmissão. Com muita alegria, eu estou aqui com todos vocês. Quero dar boas-vindas, tá, aos quase 800 alunos do nosso curso. E quero agradecer muitíssimo todos que estão empenhados já há muito tempo, né? A gente estava conversando ali com o Alex, já desde 2017, 2018, né? Nessa luta para a gente poder conseguir, né, desenvolver esse curso de especialização em atendimento socioeducativo. E chegou, né? Chegou o grande dia para iniciarmos. Estamos há mais de 6 meses aí trabalhando nessa organização. Mas o meu papel aqui hoje é apresentar brevemente o curso para todos vocês. Mas antes disso, eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Molena, e a professora Thais também, que é diretora de pesquisa, que o convite para coordenar esse curso, né, veio dessas duas pessoas que estão sempre ali comigo. Eu agradeço imensamente, inclusive a Thais faz parte do mesmo colegiado que o meu. E também quero agradecer imensamente a Maria Ivete, que esteve comigo nessa jornada, que está na coordenação geral, eu estou na coordenação pedagógica, e agradecer também o professor Leonardo, que tem trabalhado com a gente, né? Ele vai fazer a mediação hoje da aula e tem contribuído de uma forma expressiva no curso. E quero deixar também aqui registrado já o meu agradecimento para a professora Andréia. Professora Andréia Pires Rocha, hoje, que vai ter a fala, né, logo em seguida, a minha, vai fazer a aula magna hoje, minha orientadora, né, do doutorado, foi minha orientadora, e a gente tem construído aí um caminho juntos na área da infância e adolescência. Bom, esse curso, ele será 100% em EAD. Teremos, né, como já foi dito aqui, quase 800 alunos. Quem são esses alunos, né? São os servidores públicos estaduais e do município que atendem a medida socioeducativa em todas as regiões do Paraná. Nós estamos também com uma equipe em torno de 70 pessoas, sendo 58 mentores, 10 professores e além da equipe técnica e estagiários, né, que está aí na organização do curso. Então, além de todas as secretarias envolvidas, as 3 secretarias que aqui tiveram representadas na abertura da mesa. Então, vejam
é muita gente, é muito esforço, né? Muito tempo e conhecimento e recurso investido. E é por isso que a gente coletivamente aí está fazendo um trabalho para que dê muito certo, né? Essa é a nossa intenção. Estamos distribuídos, então, em 10 disciplinas durante 12 meses, né? Aproximadamente uma disciplina por mês, que vamos estar desenvolvendo. Ao final, desenvolveremos um seminário, onde apresentaremos, então, o trabalho de conclusão de curso, né? Isso num evento que as produções poderão, então, serem publicadas, né, no e-book. Essa é a nossa intenção, estamos caminhando para isso. E claro, né, envolvendo todos, tanto os alunos, os mentores e os professores conteudistas, né? Então, a gente tem 9 professores conteudistas, 58 mentores, que estarão, então, acompanhando esses alunos na produção aí do trabalho até o final e na apresentação no seminário. Bom, cada disciplina, em média, tem 40 horas de carga horária, né, 40 horas, sendo o seminário, então, que será dividido em 2 momentos, né? E aí cada momento terá 10 horas de carga horária. Esse seminário vai ser a gente vai dar o início agora, né, como a segunda disciplina, para poder organizar, então, todo esse trabalho de conclusão do curso e depois a realização do evento e a publicação do e-book. Esses 58 mentores, então, poderão acompanhar mais de perto, em grupos pequenos, em média até 15 alunos, né, será cada grupo, acompanhando, então, de perto a produção desses alunos, tá? Então, a gente pretende se organizar dessa forma, a gente tem uma metodologia específica, que é a metodologia do cuidado, tem a jornada do aluno, né, uma trilha que nós vamos estabelecer. Então, esse curso ele já vem com uma proposta metodológica mais dinâmica, e aí a gente tentou contemplar profissionais das áreas das ciências humanas e sociais, então professores da área de serviço social, da psicologia, do direito, né? Então, da pedagogia. A gente tem trabalhado com essas áreas especificamente, dentre outras. Todos os professores, principalmente os conteudistas, são mestres ou doutores que têm alguma especialidade na área, seja em pesquisa, seja em extensão, ou seja, na atuação. Inclusive, nós temos professores que trabalham na CDF, né, e que trabalham na CEJU também. Então, nesse sentido, a gente tentou organizar toda a questão metodológica do curso, contemplando profissionais que tenham essa experiência. E conciliando, né, a teoria e a empiria. Isso foi fundamental para a gente pensar o curso. Temos que pensar também na necessidade que temos de atender esses adolescentes de uma forma qualificada. Então, todo esse trabalho tem esse objetivo, essa finalidade, de pensar esse adolescente para além do ato infracional, pensar esse adolescente enquanto também fruto de um sistema, também com demarcações sociais, né, demarcadores sociais, como de classe, de gênero, de etnia, pensando na situação dessas famílias e de toda uma história de desproteção que vem anterior, né? Eles não chegaram por um acaso, né, no conflito do ato infracional. Então, nesse sentido, na defesa dos direitos humanos, de entender essas infâncias, adolescências, juventudes, na sua pluralidade, na sua diversidade, de pensar no socioeducação como uma política pública, no atendimento desses adolescentes e famílias, e qualificando todos os profissionais que atuam direta e indiretamente com esse público. Foi nesse sentido que nós organizamos o curso. A socioeducação é uma realidade que me acompanha
desde o início da profissão. Minha primeira experiência profissional, ainda como estagiária, eu atuei num projeto que atendia adolescentes que vinham da FEBEM. Eu era do estado de São Paulo, então, naquele momento ainda era FEBEM, né, hoje Fundação Casa, e desde então, sempre envolvida com a questão do adolescente em conflito, em situação de ato infracional. Tá? Então, é nesse sentido que organizamos e que pensamos esse curso de especialização. Tá? Para vocês, espero que seja um ano de muito desafio, mas também de muito conhecimento. Tá? É isso que eu desejo para todos nós. Bom, agora eu passo, então, para a aula magna. Como a nossa professora já falou aqui, teremos o mediador, o professor mestre Leonardo Carvalho de Souza. Senhoras e senhores, ela é docente do curso de Serviço Social, UEL, atuando na graduação e na pós-graduação. Doutora em Serviço Social pela Unesp, mestre em Educação pela UEM, realizou pós-doutorado na UFRJ, que culminou na publicação do livro O Juvenicídio Brasileiro, Racismo, Guerra às Drogas e Prisões, pela editora UEL, no ano de 2020. Coordena o projeto de pesquisa Sistemas de Proteção e Garantia dos Direitos Humanos, voltados à infância e juventude em Angola, Brasil, Moçambique e Portugal. Coordenadora do projeto de extensão Juventude, Direitos Humanos e Antirracismo e líder do grupo de pesquisa do CNPq Aquilombando a Universidade, Antirracismo, Direitos Humanos e Resistências, a partir dos quais tem colaborado na luta antirracista. Senhoras e senhores, para ministrar a aula magna, vamos receber com uma grande salva de palmas a professora doutora Andréa Pires Rocha. Boa noite, professora, como vai? Boa noite, gente. Vou muito bem. Agradeço o convite, cumprimento a Keila, Leonardo. Em nome dos dois, eu cumprimento todas as autoridades presentes, né? Então, essa presença também das autoridades na abertura desse evento é algo muito importante, né? Esse compromisso mesmo, eu pude observar as falas das autoridades todas nessa linha, né? Da proteção dos adolescentes, então isso é muito bom, né? E eu fiquei muito feliz com o convite. É um compromisso importante, né? A aula magna é algo forte. Espero poder suprir aí com algumas expectativas no sentido assim de que pensar uma aula magna também é trazer várias questões e aí eu deixo aí para vocês resolverem depois, viu? Keila, Leonardo, a professora Cida, né? Que também está aí, coordena a Universidade Virtual. Então eu vou jogar aqui, trazer várias questões, problematizações para os estudantes, fazendo uma discussão de base estrutural, né? Então, pelo que eu vi ali na proposta do curso, ele está muito bem desenhado e amarrado, e a gente não pode pensar, né, a socioeducação sem pensar que sociedade é essa, né? Então, talvez esse seja o motivo também, né, que a Keila tenha me convidado para falar, né? Eu também fui assistente social de medida socioeducativa, então quem me conhece aqui na UEL, aqui por Londrina, ou em outros círculos e ciclos, né, da vida, e por ter trabalhado com socioeducação, eu também desenvolvi pesquisas, né, a partir desse campo também, discutindo a situação dos adolescentes, que a gente chama de em conflito com a lei, e sempre olhando também para esses adolescentes como sujeitos históricos, sociais. Infelizmente, o fato de terem cometido um ato infracional é o que chega primeiro, né?
o que marca esses corpos, essas vidas, essas famílias. Mas olhando para esses meninos e meninas também como sujeitos históricos, a gente já puxa alguns fios, né, de possibilidades ou de tentativas, né? A gente vai, quem trabalha com socioeducação e com educação, né, no sentido mais geral, a gente está sempre tentando, né, e alcançar, tocar mentes e corações. E essa minha fala vai um pouco nesse sentido mesmo, aí de tocar mentes e corações. Eu queria pedir para o pessoal... eu já estou fixada lá na tela, né? É porque eu fiz uma apresentação que vai aparecer aqui do meu ladinho, ó. Então, para o pessoal conseguir ver um pouquinho, eu já vi ali no cantinho que eu estou fixada na tela, para colaborar. Na verdade, assim, a gente... como a professora Cida agradeceu, né, enquanto a gente estava ali nos bastidores, falei, olha, quando alguém convida, é para isso que a gente existe, né? A universidade pública tem essa função, essa responsabilidade social também, que é de pesquisar e pensar e possibilitar mudanças nessa sociedade. Então, no meu caso, aqui pelo serviço social, né, a gente tem tentado fazer isso aqui na graduação, na pós-graduação, com extensão universitária, né? Ele leu ali meu currículo, cansa um pouco só de ouvir, né? Então, a gente trabalha bastante, né? E é uma produção de ciência também engajada, né? Então, por isso que eu estou feliz, né? Então, sempre que convidam, a gente aceita, sim, é um privilégio meu. Aí, o que a gente pensou, né? E propôs aqui para essa conversa. Eu vou tentar, assim, também deixar sobrar um tempinho, né, para a gente poder também discutir. Eu sei que a maioria das pessoas estão no online, né, estão me assistindo no online, e sei que também tem esse privilégio de ter pessoas ali. Eu acho que abrir o curso também no presencial é um sinal também importante, né? Mas as pessoas estão no online e vou tentar não deixar tão cansativa a fala, né? A gente tem ir experimentando, né, alguns recursos para não deixar a fala tão cansativa. Mas o tema que me traz aqui, ele é duro, né? Ele é pesado, que é esse tal de juvenicídio, né? Então, foi lido aí que eu publiquei um livro. Esse livro é uma ponta de uma história, né, de trabalho como assistente social, de docência, na docência, de pesquisas. Então, pensar o juvenicídio foi algo que sai essa publicação, mas a partir de uma história aí de 25 anos de profissão. E aí, claro, né, a gente traz aí, vamos trazer algumas reflexões para pensar nos desafios que nos é colocado. Então, quem está na socioeducação, quem vai fazer esse curso, se já está atuando na socioeducação, ou tem interesse pelo tema, veio para adquirir mais conhecimentos. Eu penso que aí a gente precisa mesmo situar esse menino, essa menina, a própria socioeducação, primeiro numa perspectiva de relações estruturais, né? Pensar dentro de uma estrutura. Acho que tá vindo um ruído, tá tudo bem para vocês? Tudo bem, né? É que eu falo alto, aí tá vindo um ruído, mas... Aí, gente... Opa! Posso continuar? Tudo certo, professora. O ruído é um sonzinho aqui do próprio aparelho. Tudo normal. Tá Pode bom. continuar. A gente Obrigado. sempre, né, dá essa checadinha, né? Aí, gente, então esse conceito juvenicídio, ele foi elaborado por um sociólogo mexicano que chama Manuel Valenzuela, um sobrenome, inclusive, parecido com o da Keila, aí, da coordenadora pedagógica do curso, né? O Manuel Valenzuela está há um tempo discutindo o juvenicídio na América Latina. Eu acho que é a hora que eu falo alto, né? Eu vou tentar não gritar. Não, prof, na verdade é que tem um
ficou ligado ali o áudio deles, mas já vou pedir aqui para eles ajustarem. Ah, o áudio dali tá ligado, né? Ah, é isso. Verdade. Se vocês desligarem esse áudio aqui, eu acho que ajuda. Tá bom. Aí, gente, a partir da discussão do Valenzuela, que fala do juvenicídio na América Latina, eu pensei em discutir o juvenicídio, óbvio, né? Brasil e América Latina, mas em discutir o juvenicídio aqui no Brasil, né? Quais as particularidades dessa categoria, né? Como a gente pode pensar o juvenicídio e também, obviamente, como que a gente também cria estratégias para enfrentá-lo. Então, eu escrevo lá no livro que falar em juvenicídio talvez seja uma expressão recente no Brasil. No entanto, quando olhamos para a indicação etimológica da palavra juvenicídio, do latim juvene, pessoas novas, mais excidium, destruição, visualizamos que a forma destrutiva de se tratar os jovens é um fenômeno social que compõe a constituição das relações sociais brasileiras historicamente. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. E aí, o que é, então, né, o juvenicídio? Portanto, como expressão, talvez tenha uso recente no país, mas como realidade que atinge a vida de jovens negros e pobres, acompanha todos os momentos históricos brasileiros. Por isso, reflexões acerca do juvenicídio brasileiro a partir de seus elementos constituintes: racismo, guerras, drogas e encarceramento em massa, tentando, portanto, mostrar que esses elementos são alicerçados por dois extremos: as violações de direitos e a violação letal. Então, eu não vou ficar aqui trazendo dados, não, né? Mas pensar em guerras drogas é também pensar que o maior índice de apreensões de adolescentes que estão na socioeducação são por roubo, isso no levantamento nacional, né? E o segundo maior índice é por tráfico de drogas. Então, pensar essa questão das drogas, as políticas de drogas, é um elemento importante também, que eu não vai abordar aqui, que não dá tempo, mas a ideia aqui é voltar mesmo na história. Então, pontos fundamentais para a gente pensar esse juvenicídio. Eu falei que ele constitui a história do Brasil, né? Então, a gente precisa pensar na questão no lugar do racismo, do colonialismo, da escravidão, do capitalismo e do neoliberalismo. Então, ao longo de uma história que vai construindo elementos de opressão, de exclusão, e o racismo é um elemento base nisso aí. Então, o racismo, ele serviu ao colonialismo e justificou. Então, dentro de uma leitura de autores como Achille Mbembe, Frantz Fanon, o Quirano, o nosso Ailton Krenak, né, que é nosso, né, e muitos outros que não dá tempo de falar aqui, a gente vai entender isso, que a ideia de raça ela serviu para justificar diversas formas de opressões, dentre elas a própria escravidão. Então, a escravidão, num contexto mercantilista, ela vai se somar para formar lá na frente a que a gente chama da acumulação primitiva do capitalismo. E na sociedade moderna, quando o capitalismo começa a se consolidar, a escravidão existe em paralelo. Então, corpos humanos eram financiarizados na Bolsa de Valores. Então, não é algo que fica ali fora, né? Olha, acabou a escravidão, acabou tudo, chegou 1888 e está tudo resolvido. Não, a gente precisa pensar no que o Silvio Almeida, né, vai chamar de racismo estrutural. Aí, quem é estudante que eu já dei aula ou que eu dei palestra, eu sempre trago essa imagem. E aí eu pensei, estou eu levando essa imagem de novo. Mas é que, para mim, ela traduz tanta coisa. Essa imagem do Debré, ela é famosa, né? E essa imagem, ela traduz o nome da imagem, desse quadro, cotidiano de uma família brasileira, uma coisa assim.
E o que o Debré traz aqui? Na verdade, o Debré foi contratado, um pintor francês que veio para cá no século XVII, 19, no século XIX, e aí para retratar o cotidiano brasileiro aqui, né? E essa imagem, ela traduz o que seria uma família brasileira. E eu trago sempre essa imagem também, para a gente também pensar um pouco e desconstruir uma coisa que a gente chama do mito da democracia racial. Então, o Gilberto Freire, que é a pessoa, né, o pensador que vai exportar essa ideia de que aqui no Brasil existia uma democracia racial, ele vai se assentar numa explicação um pouco simplificada. Ele diz que havia uma convivência pacífica entre os colonos portugueses brancos, os ameríndios, que eram os indígenas, e os negros africanos, os escravizados. E quando ele trabalha essa ideia, e aí ele vai, a partir dessa ideia, também dizer que aí, então, o país é miscigenado e, por isso, então, não existe desigualdade racial, porque existe uma mistura, ele vai criar o que a gente chama que é um mito. Primeiro que, vou voltar a foto de novo aqui. Eita, apertei no lugar errado. Não existe, na minha leitura, se a gente estivesse num espaço menor, né, mas depois a gente pode jogar ele para o debate. Mas eu acredito que para vocês também, né, para as pessoas que estão aí no presencial, para as pessoas que estão no online, não existe nada de pacífico nessa imagem. Né? O que existe é uma lógica de opressão, de desvalorização, de violência, de coisificação, né? Então, ela traduz muito essa história da escravidão, né? Esse lugar dessas crianças nessa imagem, ali sendo tratados como animais, né? A gente precisa colocar o nome certo para as coisas. E aí, o que é mais complicado é que essa lógica não foi superada ainda, né? E isso, às vezes, as pessoas falam, mas pessoal, você está falando de racismo o tempo todo. Poxa, cadê a socioeducação da fala dessa professora? Eu gostei que uma das autoridades falou que o Paraná, falou um dado desse levantamento da socioeducação, né? Que o Paraná tem 30 e poucos por 35% de pessoas negras, mas na socioeducação de meio fechado é 50% de jovens negros. Então, aí a gente já vê que existe alguma coisa, né? E a minha intenção aqui é dizer que essa coisa não se refere ao adolescente negro ter maior propensão ao crime, como já houve explicações, né? Racistas, assentadas na eugenia, no pensamento lobrosiano. Então, essa a minha intenção aqui, né? Então, aqui, com essa imagem, a gente traduz uma história do colonialismo e a gente verifica marcas dessa lógica hoje, nos lugares de poder, né? Quantas pessoas negras tá no nosso entorno quando a gente dá essa olhada no pescoço? Pessoas negras, afrodescendentes, que é o meu caso, assim, né? A minha identidade política é essa, de afrodescendente, bem miscigenada, mas dentro dessa identidade política. Inclusive, eu não fiz a audiodescrição, né? E como a gente está no online, eu vou pedir licença e fazer, porque pode ser que uma pessoa, né, com deficiência visual, cega, assista esse vídeo, né? Então, eu sou uma mulher com essa identidade política afrodescendente, com traços negros, tom de pele claro. Quando o IBGE bateu na minha porta, eu falei que eu sou parda. Eu tô com um turbante preto, de fundo preto, mas com cores alegres, um óculos vermelho, batom vermelho, um brinco que eu ganhei de uma amiga indígena que faz doutorado aqui no programa de pós-graduação da UEL, da Gilza Caigangue,
e uma blusa preta, e atrás de mim tem uma estante de livros. Vi agora que está um tanto quanto bagunçada. Mas voltando, essa percepção, né, de que o racismo é um elemento que estrutura as relações brasileiras, ela é importante para tudo. E aqui eu vou trazer alguns outros pontos para a gente ir pensando. A sociabilidade burguesa e direitos humanos. Então, isso é um ponto que daria uma aula inteira, mas eu só quero assim lembrar os colegas participantes que a concepção de direitos humanos consensual é aquela concepção que vem da Revolução Francesa, do pensamento liberal, né? E é aquela, nessa concepção de direitos humanos que decorre do pensamento liberal, que é do pensamento burguês, os direitos humanos nunca foi para todos. E aí eu sempre gosto de fazer essa menção, porque enquanto existia escravidão, acontecia a Revolução Francesa, né? E as pessoas negras escravizadas e colonizadas nem vinham para a pauta. Inclusive, a Revolução do Haiti é uma prova disso, porque era uma colônia francesa, vem a Revolução na França, liberdade, igualdade para todo mundo, então a gente também quer. Aí a França disse não, né? Aí a Revolução do Haiti levou 7 anos de luta, muito dura, mas foi a primeira Revolução Negra e a primeira Revolução da América Latina também. E Caribe, né? Que o Haiti é considerado Caribe. Só que a gente pouco sabe, né? E aí eu pergunto para vocês que estão nessa aula. Quanto a gente sabe da Revolução do Haiti? Quem nos ensinou sobre a Revolução do Haiti nas nossas aulas lá no 8º ano, 5º ano, 4º ano, no ensino médio, ou até na universidade? Então, eu estou trazendo essa questão dos direitos humanos para a gente ver assim, que para os direitos humanos chegarem para nós, para a classe trabalhadora, para o povo preto, pobre, para as pessoas com deficiência, para as pessoas LGBTQIA+, para as pessoas privadas de liberdade, muita luta precisou. E essa luta tem 500 anos, né? Então, ela começa aqui com os indígenas lutando, com a luta quilombola, com as lutas das insurreições negras aqui no Brasil, que lutavam por liberdade, mas sempre invisibilizados. Um outro pontinho que está aqui na minha cola, que é para cuidar do tempo, tá? Impactos do racismo e do colonialismo na formação social brasileira. Então, a imagem do Debré já diz tudo. E uma chave importante também para a gente pensar é o pós-abolição, né? Então, existia uma aceitação de pessoas negras aqui enquanto elas eram escravizadas. Mas, quando acaba a escravidão, não há nada, nenhuma política de reparação, e as pessoas negras não são mais bem-vindas nesse país. E esse país estabelece um projeto de embranquecimento. Inclusive, voltando ali para a imagem do Debré, essa miscigenação que o Gilberto Freire tanto elogia, né, dizendo assim, ela começa com o estupro da mulher negra. São coisas duras de falar, mas a gente precisa provocar essas reflexões em vocês, tá? E aí também tem uma história de legislações influenciadas por essa lógica. Então, as legislações só a partir de 88, né, do fim da ditadura, e a conquista que os movimentos sociais, os movimentos urbanos, rurais, a classe trabalhadora, movimento negro, ali a gente conquista uma ideia, pelo menos a positivação de alguns direitos. Mas só a positivação não basta, por isso que a gente está aqui falando também de política pública, de um curso de socioeducação financiado, né, pelo Estado. Então, a formação continuada, então, precisa de política pública para os direitos acontecerem. E aí, já trazendo para os nossos desafios mais contemporâneos, o que eu quero colocar, assim, né? Que talvez o nosso maior desafio seja a lógica da necropolítica neoliberal.
Então, o que é essa história de necropolítica? Porque a gente começou com algumas modas, né, de expressões. O racismo estrutural, que eu acho joia, que ótimo que virou moda, porque isso traz problematizações muito essenciais para a gente entender a nossa história de povo brasileiro, a história de brancos e negros e indígenas, é a nossa história, né? Então, olhar para pensar racismo estrutural é pensar e entender a nossa história. E aí, dentro dessa, falei da moda, né? Lugar de fala, já vou falar disso já, do lugar de fala, também é uma expressão, né, que virou moda. Agora a gente está ouvindo falar bastante de necropolítica. Então, o conceito de necropolítica, ele é um conceito muito complexo, que ele é desenvolvido pelo Achille Mbembe, que é um filósofo camarunês, e o Achille ele faz discussões, tem um livro dele que é sensacional, quero indicar, fica a dica, né, para vocês, que é Crítica da Razão Negra, e tem um ensaio que chama Necropolítica. E nesse ensaio ele tece problematizações dialogando com Michel Foucault sobre biopolítica, biopoder e socialização dos corpos. E aí ele vai trazer uma discussão da necropolítica e trazer o racismo para esse lugar. E ele vai dizer que muita coisa que é vista como estado de exceção, né, a ditadura, a guerra, estado de exceção, para as pessoas negras, não foi um período, não foi uma exceção. Ela é constante, né? Desde que um dia que alguém olhou para o continente africano e falou: esse povo é diferente da gente, tem cultura diferente, acho que dá para escravizar. Acho que dá para sequestrar esse pessoal aí, para trabalhar para a gente lá na América. Então, a necropolítica, ela se mostra, ela pesa sobre corpos negros, indígenas, historicamente. Mas aí a gente vem para o neoliberalismo, né? Para uma lógica de Estado que se retira da execução das políticas. Então, por isso que a gente valoriza tanto iniciativas como essa, desse curso, investimento público em tudo, porque na lógica neoliberal o Estado tende a se retirar, né, da execução, garantia dos direitos, e ainda assim tem o que o Achille vai chamar, que é decide quem vive ou quem morre. Então, como eu faço uma analogia com aquele poema do João Cabral de Melo Neto, as mortes morridas e as mortes matadas. Morre de fome, a morte morrida quer de fome um pouco por dia, a morte matada de emboscada. Então, e aí o dado que eu trouxe aqui para a gente, só para exemplificar, então, os homicídios no Brasil caíram um pouco no ano de 2022, que foi a publicização em 2023, mas foi 47.452 mortes violentas intencionais no país. Dessas, 6.429 foram causadas em intervenções policiais, chegando a 17 mortes por dia. Do total de mortes, 76,5% foram causadas por armas de fogo. Sobre as vítimas, 76,9% são negras, 50,2% entre 12 e 29 anos de idade, 91,4% do século masculino. Também 161 policiais foram assassinados e destes a maioria negro. Tem alguma coisa esquisita nessa história, né? Tem alguma coisa estranha nessa história. Sabe por quê, gente? Se a gente pega no Brasil total, aqui no Paraná muda o índice da socioeducação, né? Mas no Brasil, nos índices totais de Brasil, são 60% de adolescentes em medida socioeducativa, negro, somando pretos e pardos. Nas mortes, são 70%.
E nas prisões são 60 e poucos por cento também. Aí alguém pode dizer, mas, professora, essa aí é a reprodução da estatística brasileira, né? É 60% de negras, então é 60% de pessoa presa, de pessoa morta, né? Só que daí foi que eu estava brincando, né? Falando que eu sou afrodescendente, a minha escolha, e falando para vocês olharem para os lados. Só que não é... as pessoas negras não estão em 60% do poder. Legislativo, executivo, judiciário, na universidade. Quando a gente olha em torno, o poder é branco no Brasil, que é um país negro, né? 60% da população é negra. Enquanto os índices top de pessoa negra, topo dos rankings, em coisas ruins, for pessoa negra, e em coisas boas, acesso, não for a pessoa negra, tem alguma coisa esquisita aí. Não bastou a abolição lá em 1888. Certo? São provocações, tá? Para a gente pensar. Mas existem as lutas sociais, né? Então, olha, a luta quilombola, a luta indígena, a luta da classe trabalhadora, os movimentos sociais. Então, nem tudo... Como eu falei, né? Se a gente não tivesse lutado, nós não teríamos nada de direito garantido. Tem aquela música lá do Emicida, né? Que tudo que nós tem é nós. É o tamo junto, né? Na gíria. Tamo junto, TMJ. Se não tivesse lutas sociais, existe uma filosofia que é chamada Sankofa, que ela é um desenho, é uma filosofia africana. Ela é um desenho, muitas pessoas já devem ter visto, né? Que é uma ave olhando para trás. E o que essa filosofia nos remete? A gente não pode olhar para frente, andar para frente, voar, no caso de uma ave, sem olhar para trás. Então, a gente precisa olhar para a nossa história. E eu, Andréia Rocha, quero olhar para essa história de luta. Dos pretos, dos pobres, dos indígenas. E é o que me trouxe até aqui, né? Então, todo o trabalho público, todo investimento nesse curso, a universidade que eu trabalho, a Universidade Estadual de Londrina, o trabalhador que comprou 1 quilo de feijão investiu nela, né? Então, é nossa obrigação fazer uma história diferente. E aí, né, a gente não está sozinho nessa luta pelos direitos humanos e proteção dos jovens e adolescentes. Aí eu vou tentar trazer alguns desafios para ir encerrando a minha fala. Desafios importantes. O fortalecimento das redes de proteção. Então, a socioeducação ela não acontece sozinha, né? A socioeducação, gente, é a ponta da ponta da ponta da ponta a prova de que tudo que eu falei ali da garantia de direito, para alguns não deu certo. A socioeducação deveria ser a exceção do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E política de prevenção, de proteção, com certeza colaboraria bastante. Mas nós temos a socioeducação, e é um direito que o adolescente seja atendido pela medida socioeducativa, que o SINASE traça ali as exigências, a forma que isso deve acontecer. Então, isso tudo é luta nossa também. E aí a gente precisa fortalecer essas redes, né? A gente está envolvendo as famílias no processo, a gente está ouvindo o que os adolescentes têm para dizer, considerando as histórias deles, as histórias que dialogam também conosco. A gente está buscando encaminhá-los, principalmente quem está atuando na medida em meio aberto, né? Estímulo à arte e cultura. Gente, esses meninos têm muita coisa para pôr por fora. Tem o hip hop, tem o rap, tem as batalhas de rima, tem o grafite, tem a dança, tem violino, tem piano, tem outras coisas que esses meninos e meninas podem querer fazer. E nessa sociedade desigual são poucos os acessos, né?
Então, a gente precisa pensar em estratégia para estimular a arte e cultura com o que eles e elas querem, né? Geralmente, eles querem mesmo a batalha de rimo, rap, né? Mas pode ser que não, que algum querem, mas a gente não é a gente que decide, né? São eles e elas. Valorização das potências juvenis. Gente, cada menino desse. A Bell Hooks, ela fala da questão da masculinidade do homem negro estadunidense, mas que eu consigo tecer várias mediações com o homem, com a masculinidade tóxica no Brasil. E ela fala assim que por muito tempo, para os homens negros do pós-escravidão, o que a própria educação tenta mandar o recado para eles? Olha, teu intelecto não serve para nada. O que importa é teu corpo físico, é a tua força, é o suor que você vai dar lá trabalhando, né, num trabalho que exige corpo. Então, e a escola para você? Não precisa. Você, menino negro, aqui nessa escola, né? Vai lá ajudar a tua mãe a trabalhar. Estou fazendo reflexões gerais, tá? Mas o que ela vai falar? Ela vai falar que isso leva o jovem a sair da educação porque ele acredita que não é para ele e muitas vezes a aderir a atividades violentas, que é o irmão matando o irmão, é o jovem matando o jovem. Que isso é muito triste. E aí a potência que essa meninada tem, né? Esses jovens, esses adolescentes, essas meninas, esses meninos têm, rodado por tanta opressão. Mas antes disso, nós precisamos nos abrir para algumas reflexões. Agora é uma chamada para vocês, pessoas que estão aí nessa aula inaugural desse curso tão importante. Meus colegas de trabalho, educadoras, educadores. A gente está disposto também a dar alguns passos e mudar algumas coisas no nosso entendimento? Né? Qual é o nosso nível de disposição? Então, eu quero trazer algumas dicas. Olha, isso que eu estou trazendo aqui parte também de um artiguinho que eu estou escrevendo, que é para a socioeducação. Então, depois vocês talvez tenham acesso a esse material. Mas um ponto. O fortalecimento do compromisso com ações antirracistas. Então, todo esse fio que eu puxei falando de racismo, e óbvio, falando de classe social também, porque negro é pobre, né? Nós precisamos transformar isso em alguma coisa. A gente precisa se comprometer com ações antirracistas. E aí eu coloco que esse compromisso antirracista, ele não se resume à realização de atividades de letramento racial com adolescentes e famílias. Mas a luta antirracista é uma luta cotidiana e contínua. Tudo que conseguimos avançar nas esferas burocráticas, garantia de direitos e outras micro-revoluções é luta antirracista. Dessa forma, o conceito de racismo estrutural não pode nos imobilizar, mas ao contrário disso. Devemos observar que, por ser estrutural, se expressa de diferentes formas, sendo, portanto, nossa obrigação detectá-lo e lutar contra ele, contra o racismo. É que também tem aquela... é estrutural. O capitalismo é estrutural. Então isso não vai mudar. Não, o fato de ser estrutural é porque está em todos os lugares, em todas as condições. Muitas vezes, quando aquele menino chegar lá no Sense lá, o fulano me chamou de macaco. Ele está triste de verdade, viu? Ele não está arrumando encrenca. Ele está triste de verdade. Então, a gente precisa acreditar também nessa dor, né? Na dor do racismo. Tem muitas crianças sofrendo racismo por aí. O pessoal exagera. Não, gente, só que tá, né? Tem que focar aqui na minha conversa, né? Senão ela não acaba nunca. Então, esse ponto. E aí, como que a gente fortalece também o compromisso antirracista? Estudando. Geralmente recai para as pessoas negras, né? Lá na
socioeducação tem lá a fulana que é negra, ela manja desse assunto aí. Põe o menino lá para conversar com ela. Não, a luta antirracista é de todo mundo. É de brancos, de negros. Como a Angela Davis fala, não basta ser racista, tem que ser antirracista. E é um compromisso coletivo de todos. Não é de quem é negro, não. A luta anti-LGBTQIA+, fobia, não é só de quem é gay. De quem está dentro das letras aí, né? A luta antimachista não é só de mulher. A gente precisa fortalecer ações antirracistas. B. Refletir sobre o histórico dos adolescentes a partir da utilização de lentes interseccionadas, que envolve questão racial, de classe e de gênero. Primeiro ponto. A gente está levantando o quesito raça-cor nas nossas instituições, onde a gente trabalha ou vai trabalhar. Tenho vergonha, fico constrangido de perguntar. Não, isso é dado importante. E aí o trabalho também de letramento racial com os adolescentes, para eles também entenderem o que é se identificar. Nesse livro que eu falo do juvenicídio, eu conversei com jovens presos. E eles não tinham... Eu tinha um jovem negro na minha frente, eu perguntava como ele se identificava, ele falava branco. Então, essa questão da auto-identificação, ela também é complexa, porque a vida inteira ouviu que ser negro é ruim, que negro é do mal, que negro é bandido, que negro... Aí, querer ser negro é um trabalho. Ter orgulho de ser negro é um trabalho que é parte que nos cabe nesse latifúndio. É falar de heróis e heroínas negros, indígenas, para os nossos meninos e meninas. Fortalecer esse orgulho. E o jovem, o adolescente branco tem que ter orgulho do Zumbi do Palmares. É assim que a nossa luta antirracista vai acontecendo. Lugar de fala. Eu falei que ia falar, tá aí. Estou falando. Lugar de fala. Falei que está na moda, né? Para a gente considerar o racismo, a gente precisa se colocar em algum lugar. Então, quando a gente fala de lugar de fala, o que eu estou perguntando assim, olha, com qual lente queremos situar a história dos nossos adolescentes? Como pretendemos envolvê-los? Como nos abrimos para ouvi-los? Como nos colocamos nesse processo? Aqui, impossível não remeter ao debate sobre lugar de fala, tão popularizado por Djamila Ribeiro. É importante alertar que abordar a questão de fala, do lugar de fala, não se refere à imposição de limites para a militância e compromisso sociopolítico com a luta antirracista. Ao contrário disso, é reconhecer o próprio lugar de forma honesta e profunda. Reconhecer o próprio lugar. Quem eu sou nessa história. E não falar pelo outro, mas trocar e ouvir. E aí eu já vou puxar para um debate polêmico, bem polêmico, que é o Pacto da Branquitude. Reconhecer que existe esse Pacto da Branquitude. Então, quando a gente fala de Pacto da Branquitude, o que a gente está falando? Que a herança da escravidão para pessoas negras é essa herança de dor, de sofrimento, né? Que eu falei aqui, estou falando desse começo aqui dessa aula. E as pessoas brancas não têm nenhuma herança da escravidão? Mas o meu avô veio para trabalhar aqui. Veio com a mala embaixo do braço, num navio lotado. Prometeram coisas para ele, ele chegou aqui, não era o que ele imaginava. Meu avô é classe trabalhadora, então eu nunca nunca tive algum privilégio decorrente da questão da escravidão. Mais delicado. Por quê? A herança da escravidão para as pessoas negras, ela vem na questão do privilégio. Aí eu falo do avô, né? Dessas histórias que eu sempre ouço. Mas o teu avô veio por uma escolha. É muito diferente de ter vindo sequestrado.
numa diáspora forçada e ser escravizado. Vir como classe trabalhadora já traz uma grande diferença. E o teu avô não era escravizado porque ele era branco. Vocês entendem? É difícil, viu? Falar disso, de pacto da branquitude. E esse pacto, em primeiro lugar, faz com que a gente não reconheça o racismo. Segundo lugar, faz com que, muitas vezes, a situação de racismo bate aqui na nossa cara e quem denuncia que vira o problema. Né? Quem denuncia o racismo que é problema. Ah, essa pessoa, ela... Tudo para ela, coitada da outra lá, ela não pensava, ela não fez por mal. Se o racismo é estrutural, a gente precisa começar a denunciar essa história de não fez por mal. Né? E os nossos meninos e meninas precisam também, os nossos meninos e meninas brancos precisam também ser antirracistas. Lutar pela efetividade dos direitos humanos. Estou quase acabando, viu, gente? Lutar pela efetividade dos direitos humanos. Eu falei lá atrás que a natureza dos direitos humanos ela é burguesa e ela nunca foi para todo mundo. Mas eu também falei que existiu muita luta. Então, a gente arranca isso aí. Direitos humanos é nosso, ele é de todo mundo. Ele é do trabalhador, os direitos humanos envolvem alimento, envolve habitação, envolve educação de qualidade, pública, igualitária, bons professores, lazer, esporte, e também envolve direitos humanos de quem está privado de liberdade. Só que existe uma retórica aí conservadora, às vezes até fascista, assim, que direitos humanos como é que eles falam? Direitos humanos para... Humanos direitos. Obrigado, Léo. Para humanos direitos. Quem está privado de liberdade está sob a custódia do Estado. E ele tem garantia. No Brasil não tem pena de morte. Eu trouxe dados para vocês de milhares de pessoas mortas, 6.000 e poucas mortas em operação policial. A câmera do policial ali, ela é uma estratégia muito importante. Protege o policial, protege as pessoas que muitas vezes também... Então, são temas, né? Eu fico até um pouco constrangida também de trazer tanta coisa assim, né, aqui para o debate, mas eu sei que está todo mundo também, até não sei ainda se tem alguma autoridade aí, mas assim, é com muito respeito também, sabe? Que eu quero falar numa perspectiva mesmo da gente construir junto, crescer, avançar, reconsiderar. Às vezes a gente está em rota, a gente precisa, né, rever a rota. Então, a rota é caminho, tá, gente? A rota é o caminho. Então, o sistema de garantias de direito, né? E algumas coisas, e muitas vezes também não está na mão da equipe técnica, né? Mas está na mão do juiz, do promotor, as decisões. Mas tudo que a gente puder também trazer... Aquele menino cometeu um ato, é uma pontinha da vida dele, mas ele tem um monte de outras coisas. Porque quando aquele menino tinha 9 anos, a mãe dele, solo, na maioria das vezes, tinha que sair para trabalhar, ele cuidava dos irmãos, ele já estava tendo seus direitos violados. Quando ele queria fazer um instrumento musical e não tinha, né? Quando ele ficou na rua lá e enxergou nos manos que um dia foram meninos como eles, identidade... Mas aí, quando ele comete um ato, ele se identifica com os manos, né, que eu quis dizer. Mas ele está ali, ó. Aí, quando ele comete um ato infracional, a gente vai ter que ir cuidar dele. Então, pensar em direitos humanos é pensar em toda essa dinâmica. E aí, a luta antirracista, então, né, nos oferece essas chaves importantes que eu trouxe para vocês, para a gente pensar os desafios da socioeducação. Como eu falei, tudo que a gente fizer é importante. Vamos estudar, porque não todo mundo tem que estudar sobre esses temas, né? Vamos montar grupo de estudo, vamos contra-colonizar nossas atividades na socioeducação. Aí eu trouxe uma imagem para fechar, que é da G. Viana. Então, isso aqui é uma ressignificação daquela obra do Debré.
que é o meu convite para vocês, né, da gente ressignificar toda essa lógica aí que estrutura o nosso país. Então, aqui a família está na mesa, eu fico até emocionada assim, de ver essa foto. Quando eu descobri para montar uma aula, assim, eu falei, gente, que coisa linda. Tem o cachorro, né? Tem o petzinho ali, e as crianças não estão na condição de animais, a criança está no colo de sua mãe, tem comida na mesa, tem memória, tem uma foto na parede de uma pessoa negra com turbante, tem um menininho preto com o celular na mão. É isso aí, gente. Tem um senhor, né? E tem uma jovem. Então, o convite é esse, né? Para a gente... Essa obra da Geviana, só para não esquecer, né? De falar, nossa, ficou na minha cara o nome da Geviana. E, por fim, vou ler essa partinha daí do Emicida de novo. Ai, essa parte está na minha cara. Sei lá o que eu apertei aqui. Mas tem uma música do Emicida que chama Sementes, que é dele e da Drique Barbosa, que fala do trabalho infantil, que, né? E aí ele fala assim, um trecho. A gente usava muito, né, no projeto de pesquisa essa música. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é para ser gentil como flor é para florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? Aí o meu convite é para a gente regar essas flores que chegam até nós, essas sementes, às vezes bem embrutecida, bem violentada e muito reprodutora de violência também, mas que a socioeducação, as medidas socioeducativas trazem uma lógica muito importante da pessoa em processo de desenvolvimento, da proteção integral. Então, meu convite aí para vocês que estão no curso cuidar dessas sementes aí. Não é uma atitude individual, uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva do Estado e também nossa, né? Como executores de medida, como pessoas que defendem a infância e juventude. Foi isso que eu preparei, estou à disposição de vocês. A Keila, a Leonardo tem meu contato. Conheço vários professores que vão trabalhar no curso e estou à disposição de vocês, tá bom? Para o que precisar. Muito obrigado, Andréia, pela exposição. É muito bom sempre escutar você. Acho que, mesmo trabalhando com esses dados muito perversos da sociedade brasileira, você consegue fazer a denúncia e, ao mesmo tempo, encaminhar horizontes para a gente pensar e exercitar nossa capacidade prospectiva, né? Eu acho que, enquanto educadores e técnicos que atuam com os jovens, a gente tem que colocar com muita potência essa capacidade de prospecção para pensar uma sociedade que não mate a quantidade de jovens que são mortos todos os anos no Brasil. Há uma socióloga, né, Maria Alice Forac, ela fala que o jovem é quem porta a possibilidade de transformação social. E quando a gente vê esses dados de mais de 30, sempre na casa de 30, 40 mil homicídios e 30 e poucos mil sendo de jovens, a gente fica um pouco, ou muito, na verdade, triste, né? Por saber que esses jovens poderiam transformar a sociedade, tanto no sentido progressista e até no sentido liberal, se você parar para pensar no desenvolvimento das sociedades, desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento em vários setores, a gente precisaria contar com essa juventude que está sendo morta. Então fica essa questão, né? Por que a gente está matando tanto os nossos jovens? E só para a gente fazer um paralelo também, ao longo da apresentação, eu anotei uns dados aqui, né? Se a gente comparar a quantidade de jovens mortos, é semelhante a contexto de guerra. Ou nem a guerra contra a Palestina sofre agora, né? A quantidade de palestinos ainda está um pouco inferior à quantidade de jovens que o Brasil tem matado todo ano, monitorando esses dados desde a década de 90. Então, ano após ano, a gente está matando uma quantidade de pessoas que supera um contexto de guerra. Bem, antes de passar para as questões, eu já estou monitorando aqui as questões que foram enviadas no chat. Eu quero dizer para os alunos que fiquem muito tranquilos, que a gente vai fazer até sexta o envio de todas as informações que vocês precisam para continuar na pós. Eu vi que tem muitos alunos ali que estão perguntando quando que a gente vai receber o cronograma, a primeira disciplina. Fiquem tranquilos que até sexta a Unespar, junto com a UVP, o VPR, né, vai enviar todos os dados que vocês precisam e vai fazer esse contato aí para que vocês tenham acesso a todos os materiais.
Bem, agora tem algumas questões que eu não tenho, mas eu vou privilegiar aqui as questões do chat que eu estou acompanhando. Então, muita gente comentou, elogiou sua fala, agradeceu essas problematizações, que acho que cria essa potência para a gente estudar mais e conhecer melhor a realidade, né? Tem uma questão da Daisy, que ela coloca desse rigor que a gente precisa ter quando pensa a questão de raça, né? Dos meninos que são da medida socioeducativa. Em seguida, também, a Daisy também comenta sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que vai apresentar um panorama pertinente sobre esses dados. Tem uma questão, André, eu já vou achar a pessoa que é responsável, mas eu já vou passar para você, e depois eu vou acompanhando com mais calma, que você até mencionou um pouco, mas o que as pessoas brancas e os sujeitos brancos podem fazer para conseguir mudar esse contexto, que, como você indicou, é muito mais perverso para as pessoas negras. Tem um que comenta também sobre o próprio juvenicídio, vai um pouco no sentido assim, quando começa o juvenicídio, embora ele seja a morte sistemática dos jovens, na infância, é na adolescência, é naquele momento que o jovem morreu, embora você tenha feito esse retorno, pode comentar um pouco nessa linha. Eu já acho a terceira aqui também e vou passando. Ótimo, agradeço as questões. Vou começar com a segunda, tá? Para depois ir sobre o que todo mundo tem que fazer. O que nós podemos fazer, na verdade, né? Então, assim, na fala que também na tentativa de falar, eu reduzi bastante, mas a gente sempre entende o juvenicídio como formas de precarização da vida. E a morte é uma parte, mas é aquela coisa que eu trouxe também da necropolítica. Então, morrer um pouco por dia. Então, as violações de direito que as crianças e adolescentes passam, isso vai reverberar, vai reproduzir e vai, muitas vezes, potencializar essa questão do ato infracional e tal. Então, o juvenicídio, ele começa na infância com direitos negados. E a precarização da vida dos jovens. Então, também a falta de educação, essa escola também que não acolhe, né? Então, muitas vezes o adolescente sai da escola, ele abandonou, evasão escolar. Mas também que escola é essa? Que modelo de escola que a gente tem construído, né? Então, ele é a precarização das vidas que o Estado neoliberal promove. E aí, no livro, a discussão que eu faço do juvenicídio brasileiro, eu faço uma discussão desde o contexto da escravidão. Quem era jovem na escravidão? Quem era idoso? E que o Brasil prende mais jovens negros desde sempre. Então, tem várias legislações, né, várias pesquisas sobre isso, que vão mostrando que a seletividade penal ela recai sobre a cor da pele. Tem até uma charge que eu também sempre uso, que a gente quer dar uma inovada na sala, né? Senão o povo fala, André, de novo. Aí eu fico tentando dar uma renovada. Mas daí depois eu começo a me remeter às mesmas, que é a charge do Junião, que é um bom exemplo, que daí eu já vou chegar nas pessoas brancas, o que a gente faz. Mas quando a questão de classe e território é a mesma. Então, na charge do Junião, tem duas mulheres saindo para trabalhar, uma negra e uma branca, com bolsa, e aí eu crio uma historiazinha rápida. Então, elas moram no mesmo bairro, elas trabalham de doméstica, têm o mesmo salário, pegam o mesmo ônibus todo dia para ir trabalhar, vão conversando, moram vizinhas, têm 2 filhos da mesma idade que estudam na mesma escola. Só que lá na charge, a mãe branca está dizendo tchau, filho, volta logo, volta cedo, alguma coisa assim, e a mãe negra está dizendo tchau, filho, volta vivo. Aí já demonstra como essa questão do juvenicídio também recai, né? Então, o corpo negro é um corpo que chega primeiro nos espaços. Uma pessoa muito retinta, que chega num espaço considerado socialmente que não é dela, ela vai chamar muita atenção.
e muitas vezes ela vai ser perguntada se ela é funcionária, se ela é empregada, se ele é o segurança. Então, aí o juvenicídio, então, as mortes é a nossa falha, é a constatação, é o carimbo de que vivemos numa sociedade que não protege seus jovens, mesmo quando a morte é entre eles, porque não mata, mas deixa morrer, né? Então, às vezes mata diretamente ou deixa morrer, ou vai matando aos poucos, porque uma pessoa sem sonho, sem projeto, ela também está, como o Achille Mbembe fala, são mortos-vivos, né? Aí, sobre as pessoas brancas. Então, o primeiro passo é isso, olha que legal, né? Já vir questionar isso. O que a gente... não é o que a pessoa branca, a pessoa negra ou a indígena pode fazer, é o que nós, como sociedade, podemos fazer. É certo que, para as pessoas brancas, é muito mais difícil sentir, nunca vai sentir, na verdade, né? Mas talvez acreditar na dor do outro. E aí, acho que o primeiro passo é isso, ouvir. Será que quando a gente vai olhar lá no votar em alguém, a gente está olhando, né, para quem a gente está votando? Será que a gente quer um pouco mais do mesmo, né? Será que a gente só quer ver na televisão, nos filmes, nos espaços de poder, pessoas que a gente se identifica, pessoas brancas como a gente? Então, acho que o primeiro passo é isso, é de reconhecer o seu lugar, os privilégios, mesmo que você seja uma pessoa da classe trabalhadora, pobre, reconhecer isso e vamos somar, né? E também tem que ter um pouquinho de empatia e paciência, porque às vezes, quando a gente fala de pacto da branquitude, não sei o quê, muitas pessoas brancas se entristecem, né? Acha que a gente também é muito agressivo e tal. Então tem um pouquinho de paciência com a gente e vem para a luta junto. Esse que é o convite. Bem, obrigado, professora, pelas respostas, pelo debate. A pergunta sobre o privilégio branco, como usar ele a favor da mudança desse contexto do racismo estrutural, foi da Fernanda Curaniche. Depois tem mais outros vários elogios. O Jonatas Ribeiro comenta, né, através do encarceramento dos corpos negros pela violência do Estado, cria-se um modelo neocativeiro. Descobriu-se a possibilidade também de gerar lucro com a privação de liberdade. Coloca aí essa problematização. Depois, Jéssica Giovanas comenta que ficaria horas ouvindo a professora Andréa. Excelentes colocações. Muita sabedoria, também foi comentado aqui. O pessoal também falou do desafio de pautar esses debates. Depois o Jonatas também vai colocar que, especialmente no sistema socioeducativo, por vezes não aparece essa discussão do abolicionismo e das questões raciais. É como se esse adolescente fosse homogêneo, né? Aí uma pergunta que apareceu aqui umas duas vezes, acho que a gente já está encaminhando para o final, deixa eu ver se eu consigo sistematizar mais uma com ela, mas coloca assim, como avançar nesse debate no momento do conservadorismo e no qual a tese do bandido bom e bandido morto é tão forte e tão fortalecida no discurso como um todo. Deixa eu ver se tem mais alguma para a gente agrupar. Depois tem fala ótima, Cristiane Real Ramos, que é do Sense, trabalhou com você em Maringá, na socioeducação aqui, conhece você de lá, coloca bem importante trazer o conceito de classe, raça, gênero, que são necessários. Enfim, acho que dá para a gente fechar então com essa, como enfrentar esse conservadorismo, e daí já pode fazer uma fala encaminhando para o encerramento, e eu gostaria já de agradecer muito, professor. Tá certo, Léo. Eu lembro da Cris. Oi, Cris. Sabe que a Cris falando foi bom lembrar que é uma coisa que eu não falei, geralmente eu falo, é que por muito tempo, eu fiquei centrada na categoria classe social. E eu
marxista mais ortodoxa, assim, acho que dizendo isso, né? Nem sei se eu também posso dizer que eu estava nesse nível, mas eu entendia que a questão de classe era o cerne da questão, né? A questão de classe era o cerne. Mas, com o tempo, a minha atuação na própria socioeducação, então, estudando a questão dos adolescentes trabalhadores do tráfico de drogas e várias coisas, eu fui entendendo e observando lacunas em pesquisas que eu desenvolvia. Então, eu acho legal colocar, porque sempre é tempo de aprender, né? Então, eu gosto mesmo de me colocar como exemplo nessa. Eu demorei muito para aceitar que a questão racial era um determinante estrutural no capitalismo. E por isso que eu fui estudar esse monte de coisa arada aí que eu tentei passar um pouquinho para vocês. Então, isso é importante. A gente está aprendendo todo o tempo. Os meninos nos ensinam muito também, né? Eu gostei da colocação do Jonatas, né, do neocativeiro. Aquela coisa, né, Jonatas, lá do Rapa, né? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, lembram? Acho que vocês são tudo novo, não é dessa época. É no auge da minha juventude, quando eu estava estudando serviço social lá em Franca, Rapa era tudo, né? Mas é isso, assim, né? Um pouco de navio negreiro, neocativeiro. E aí a gente vai ver as discussões. Até fui pegar, mas eu não achei o outro livro, mas esse aqui da Angela Davis, ó, A Democracia da Abolição, para além do império, das prisões e da tortura, que daí eu já vou puxar para a questão do fascismo, que falou conservadorismo, né? Que você falou. E tem o outro da Angela Davis, que é As prisões estão obsoletas? É uma pergunta, é um trabalho sensacional. Aí, que dificuldade, né? Então, é até desanimador, porque também se a gente senta numa mesa aqui numa aula para falar de conservadorismo, né? O conservadorismo, a gente vai dar aquela depressão, né? Porque é fato que as pessoas, infelizmente, as pessoas de todas as classes sociais, porque a questão da ideologia dominante determina muito o olhar que se tem, né, em relação a essas questões, principalmente essas questões que estão nesse espectro aí, né, da questão crime, ato infracional. E aí tem muito dessa mídia, né, dessa mídia policialesca que invade a nossa TV todo dia, 6 da tarde, e fala ali e cria um medo também, assim, né, e isso vai tocando mentes e corações também, né? Por isso que eu falei que a minha fala aqui era nesse sentido de tocar mentes e corações para um outro lado. Então, é muito difícil, acho que temos uma obrigação como educadores, educadoras, pessoas progressistas, né? Pessoas que olham para essa sociabilidade e dizem, não, bom não tá, não sei se a minha meta é tal, né, tal modo de produção, mas, de qualquer forma, olhar para essa sociabilidade e ver que não tá legal, um país que mata 50 mil jovens por ano, 50 mil pessoas de morte violenta por ano, 30 mil jovens por ano, não tá legal. Um país que prende 800, 500, 600 mil pessoas, não tá legal. Que tem criança com fome, né? Então a gente abre um leque enorme, que é o país que mais mata pessoas trans do mundo. Então, assim, é difícil, mas eu acredito muito para fechar, Léo, eu sei que deu a hora, o povo não aguenta ficar muito tempo em tela também, né? Mas, assim, eu acredito muito na educação. Óbvio que temos momentos de enfrentamento, que a gente não pode ver coisas escalado, né? A gente tem que ser aquele que traz a crítica, que problematiza, aquele e aquele, o chato da balada, né? Como diz os jovens, né? A gente precisa, né? A gente precisa problematizar, mas a gente também precisa acreditar na educação, que é uma coisa que a própria Angela Davis coloca. Então, se eu educo uma criança não racista,
se você, né, se a pessoa aí que fez a questão, né, do Pacto da Branquitude, e você tem um filho, uma filha, uma sobrinha, um sobrinho branco, dá um livro de heróis negros para essa criança não olhar lá para a criança negra lá da escola dela, porque a criança não nasce racista. A sociedade é racista e muitas vezes a criança está reproduzindo racismo. E nem é porque os pais são. Muitas vezes nem aconteceu na casa. Mas vamos educar as crianças numa perspectiva antirracista, todas. Óbvio que a criança negra ela precisa de exemplo, de princesa, de desenho, se reconhecer. Mas as crianças brancas precisam naturalizar a diversidade humana. Né? A gente precisa naturalizar a diversidade humana. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa reconhecer os impactos do racismo, né? Para fazer esse trabalho. A questão da LGBTfobia também, olha, como é que a gente age? A partir da educação, educando as crianças. Né? A questão do machismo, a gente educa uma criança dizendo, olha, meu filho menino, você não é o cara que vai ficar no sofá sentado enquanto a tua namorada vai lavar a louça. Então, eu acredito muito na educação. Então, os nossos meninos e meninas são pessoas em desenvolvimento, a gente pode potencializá-los e trabalhar com a educação, e a gente precisa também se educar, né, o tempo todo. Mas aí, para quem colocou como fazer, o que fazer, é difícil, né? Então, às vezes, a gente, de fato, fica meio perdida, mas estamos juntos, né? A gente precisa acreditar que a luta antirracista, ela cabia junto com a luta anticapitalista, com a luta antipatriarcal, e assim a gente vai se fortalecendo. Parece até um pouco muito abstrato, mas eu acredito muito em coisas do dia a dia, em coisas pequenas e que a gente vai fazendo no dia a dia. Mas eu agradeço, Léo, Keila, pelo convite, vocês que tiveram paciência aí de me ouvir. Espero não ter falado muita besteira, mas espero ter deixado várias coisinhas para vocês pegarem no pé dos professores aí do curso, viu, Keila? Ó, eu quero que o pessoal fique crítico e pega no pé, pergunte tudo para os professores e professoras do curso. E eu agradeço aí a paciência de vocês e a oportunidade de poder pensar junto, tá bom? Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Andréa, pelas provocações, que imagino que conseguiu despertar aquilo que o Paulo Freire chamava de curiosidade epistemológica, e espero que a curiosidade epistemológica guie os alunos até o final do curso, e também congregada com essa animosidade, com essa alegria que a gente precisa ter para enfrentar esses vários desafios, e também a afetividade, né? E sempre no âmbito da educação a gente também pauta muito essa característica que deve ser marcante para nós. E esses direitos humanos críticos, né, esse sentido crítico dos direitos humanos também deve ser nossa perspectiva adotada ao longo do curso. Então, muito obrigado pelas problematizações. Aos alunos também, muito obrigado pela paciência, pela atenção. A Keila, que é a coordenadora pedagógica, já informou que junto com a equipe, até o final da semana, vai ser feito um esforço para entrar em contato com todos vocês que são estudantes, para vocês terem acesso a todos os materiais, senha. Vai ter um apoio também nesses dias até sexta e na próxima semana para vocês conseguirem isso. A gente agradece muito e espera que a gente possa avançar numa sociedade melhor para todos os nossos jovens e para todas aquelas pessoas que são envolvidas com socioeducação. Muito obrigado, boa noite e um ótimo restante de semana para vocês.